Olá, viva! Bem-vindos ao Vai Dar Uma Curva desta semana. O meu nome é Rafael Oliveira e todas as sextas estamos aqui na Antena Minho, depois do noticiário do meio-dia e em reposição ao domingo no mesmo horário. Já sabe que todas as semanas estamos aqui para falar sobre gastronomia, turismo e vinhos. Mas esta semana o tema que trouxemos ao Vai Dar Uma Curva vai ser ligeiramente diferente. Mas vão ver que acaba por se enquadrar com este ambiente que nós fomos criando com o Vai Dar Uma Curva. Era um tema que nós já queríamos trazer já há algum tempo, mas acho que tudo tem o seu momento e chegou o momento de falarmos sobre cerveja artesanal. E para nos falar sobre cerveja artesanal não poderíamos ter outra pessoa, mas provavelmente aquele que deverá ser um dos pais da nossa cerveja artesanal em Portugal e em particular no Minho. Claro, estou a falar, como já devem imaginar, do Filipe Macieira, do projeto da cerveja Letra. Filipe, muito obrigado por teres vindo aqui até ao Vai Dar Uma Curva. É um gosto, obrigado pelo convite. Já há algum tempo que o nosso convite era para te ser enviado, mas as coisas vão passando e depois... Mas acho que é uma altura importante, até porque a cerveja artesanal já faz parte do nosso dia-a-dia, não é? Exatamente, portanto este ano também é um marco importante para a cerveja Letra, que é o 10º ano do projeto. Já são 10 anos? É verdade, portanto o projeto nasceu em 2013 em Vila Verde, mas muito antes de 2013 nós já tínhamos um projeto de investigação na universidade, que foi onde começamos. Mas neste momento passaram 10 anos, é incrível, 10 anos e muita evolução, e neste momento somos um projeto já maduro, digamos assim. Filipe, vamos começar do início. O projeto, no projeto Cerveja Letra estás tu e o Francisco. Como é que vos surgiu esta ideia de ir para este negócio? Portanto, esta história já é antiga também, mas o nosso objetivo, nós somos engenheiros alimentares, portanto somos engenheiros biológicos do ramo de tecnologia alimentar, tiramos o curso, tanto eu como o Francisco, iniciámos em 2003 na Universidade do Minho, e quando terminamos os cursos, as nossas teses de mestrado foram realizadas, tanto a minha como a do Francisco, na indústria cervejeira. E então criámos ali logo o nosso interesse como engenheiro, como qualquer recente estudante de engenharia, é meter as mãos na massa. E então o nosso objetivo sempre foi indústria ou no ramo de tecnologia alimentar. Quando acabámos por interagir com a indústria cervejeira, percebemos que era aquele o rumo natural da nossa profissão. Mas foi cá, em Portugal, essa interação? No caso do Francisco foi em Portugal, no meu caso foi na República Checa, porque tive de Erasmus no último semestre do curso na República Checa, porque o meu interesse era ir para a República Checa de Erasmus. E depois na República Checa os temas existentes na nossa área, na altura, estamos a falar em 2008, na altura era cerveja, era produção de cerveja. Mas quando foste para lá já era com essa ideia ou a República Checa era só mesmo pelo país? Digamos que a República Checa alterou a minha forma de perceber a cerveja, não é? Como atualmente, ou seja, já existem várias cervejas artesanais, vários estilos no mercado atual. Existem disponíveis vários tipos de cerveja para vários gostos. Naquela altura, estamos a falar em 2008, não era assim. Existiam 3, 4 cervejas importadas, estamos a falar de cervejas como Erdinger, Franziskaner, Chimay, portanto eram cervejas mais desse... Mas tem um método mais industrial. São cervejas industriais, mas que têm uma diferenciação grande face às cervejas industriais. E então nós percebemos que
existe muito mais do que na cerveja do que existia no mercado nacional, portanto havia ali, identificámos uma lacuna no mercado e ao mesmo tempo também com estas minhas andanças, digamos assim, pela Europa e o interesse que começou a aumentar pela cerveja durante a minha estadia na República Checa, fui percebendo que o meu conhecimento, mesmo sendo eu engenheiro alimentar, era reduzido relativamente ao processo de produção de cerveja, e faço sempre a analogia ao processo de produção de vinho, porque os meus pais também têm uma vinha e eu ajudei desde cedo a plantar a vinha, a pôr os postos, arames, portanto tudo que seja podas, todo esse processo do início até ao fim da vindima, digamos assim, e de criação de um produto da terra. Eu tinha esse conhecimento porque é algo já cultural, não é? Todos nós, principalmente aqui no Minho, ou somos convidados a ir a uma vindima, ou os nossos avós tinham uma vinha, e então todos temos esse conhecimento de produção, bem ou mal, isso já são outras questões, mas temos algum conhecimento do processo. E isto, naturalmente, este conhecimento do processo também dá um conhecimento extra e todas as pessoas têm uma opinião formada sobre qualidade de vinhos, mas que não existe no caso da cerveja, porque a cerveja é um produto que primeiro as pessoas nem sabem bem quais são os ingredientes de produção e depois durante a minha estadia na República Checa, eu fui visitar várias fábricas e perceber o processo. A minha sensação ou de prova da mesma cerveja antes da visita e depois da visita foi completamente diferente. Ou seja, a experiência mudou a forma de olhar para a cerveja, de saborear a cerveja? Exatamente, portanto, dou-te um exemplo prático. Eu no primeiro fim de semana que eu estive na República Checa, os meus interesses quando fui para a República Checa sempre foi interagir o máximo com a cultura, checa, portanto há muitas pessoas que vão de Erasmus, mas acabam por ficar mais circunscritas a um grupo de amigos ou portugueses ou de outras nacionalidades também que estão a fazer Erasmus. Isso é o objetivo mais imigrante do Erasmus, não é? Exatamente. E o meu objetivo era o contrário, que era interagir mesmo com pessoas checas e os meus orientadores da universidade. Não era fácil porque a língua era uma barreira, apesar de na República Checa eram raras as pessoas que interagiam comigo e que estavam no mesmo patamar que eu em termos de estudos, portanto estava no último ano também da universidade, estamos a falar quinto ano, e comunicavam em inglês muito mal. Mas o meu objetivo sempre foi puxar por eles puxarem por mim, portanto eu aprendi um bocado de checo, eles aprenderam inglês. Eles tinham mais vergonha de falar inglês do que propriamente não saberem falar inglês. Porque é natural também, estão no país nativo. E então começámos a visitar várias fábricas. Não, antes disso, a minha primeira interação com a cerveja checa foi uma Pilsner Urquell. Quem conhece o nome Pilsner é bastante conhecido, porque vem de uma cidade que se chama Pilsen, na República Checa, que foi aí que começou o processo de produção das cervejas Lager. Foi na República Checa. Foi na República Checa. A Pilsner vem da cidade de Pilsen, que é na República Checa. E então, eu a primeira vez que provei a cerveja, portanto, temos de ter noção que todo o meu sentido crítico da cerveja estava limitado àquilo que eu consumia até à altura, não é? Que eram as cervejas industriais, essencialmente super alcoólicas. Que tinhas na altura? Portanto, na altura estamos a falar, tinha 21, 22 anos. E então quando eu provei a primeira cerveja testei, não estava preparado para aqueles aromas, para aqueles sabores mais intensos, e então não gostei, apesar da Pilsner ser uma cerveja bastante suave. Estamos a falar de uma Pilsner checa que tem características diferentes de uma Sagres ou uma Superbock. E depois passaram 2 meses, eu fui fazer essa visita à fábrica da Pilsner Urquell. E então foi-me explicado todo o processo, foi contada toda a história da fábrica, e posso dar só um exemplo. Eles cavaram túneis com cerca de 10 metros de profundidade, portanto 10 metros abaixo do nível do solo, para criarem uma temperatura estável para fazer o processo de lagering, que é o processo de fermentação a baixa temperatura, que é essa a característica principal das cervejas lager, neste caso de uma Pilsner. E então tu, quando percebes, estás a entrar num sítio que já tem 300 anos
e pessoas que cavaram aqui, estamos a falar de cerca de 10 km de túneis cavados à mão para ter cubas lá a fermentar cerveja, para ter uma característica completamente distinta de todas as outras. Tu pensas naquele trabalho todo e depois chegas ao final da visita e provas uma cerveja diretamente da cuba num túnel a 10 metros de profundidade e a cerveja sabe de uma forma completamente diferente. E a partir foi instantâneo o meu clique de ok, para mim até hoje esta é a melhor cerveja que eu já consumi. E não tem a ver só com o meu sentido de paladar, tem a ver com aquela conexão que existe com a história, com todo aquele conhecimento que eu adquiri, que não tinha até ali, e o facto de ter aquele conhecimento permitiu-me também apreciar o produto de uma forma completamente diferente. Estás a dizer que o próprio storytelling à volta da cerveja antes de a provar influenciou provavelmente a tua prova. Sem dúvida. Ou seja, não foste beber a cerveja porque, olha, como quando chegámos a um sítio qualquer pedimos uma cerveja e bebemos uma cerveja, não é? Exatamente. E então é muito esse também o caminho das cervejas artesanais, que é toda a história por trás de uma cerveja, de uma receita, ou mesmo da experiência que se pretende transmitir no final, em prova, não é? E aquele momento fez-me projetar uma ideia de negócio, a minha e ao Francisco, que tínhamos um bocado a mesma filosofia, fez-me projetar aquela ideia de comunicar a cerveja de visita para o mercado português, e foi algo fundamental. Portanto, se eu senti que tinha algum background em termos de processo de produção de cerveja e tudo mais, mas mais teórico do que prático, se fez essa diferença, eu percebi, ok, então temos que comunicar este processo, temos que comunicar estes ingredientes, o que é que este ingrediente adiciona à cerveja para o consumidor conseguir distinguir e diferenciar. E com base nisso criámos o conceito de cerveja letra. É um conceito que permite ao longo do abecedário no fundo dar experiências diferentes ou contar histórias diferentes, onde cada letra corresponde a um estilo de cerveja. Nós no fundo estamos, ao mesmo tempo que estamos a ensinar as pessoas a consumir cerveja, estamos também a explicar qual é a diferença entre elas. E ao mesmo tempo temos também a nossa fábrica, que está aberta praticamente todos os dias a visitas, onde temos todo o gosto em receber pessoas e em explicar e mostrar como é que são os ingredientes e como é que esses ingredientes se combinam para criar uma cerveja artesanal. Mas então, o que me parece é que toda a vossa comunicação, todo o vosso trabalho desenvolvido sofreu, ou seja, é inspirado numa visita que tu fazes a uma fábrica. Seja, para quem vos acompanha desde o início, e eu acompanho-vos desde o início, a vossa forma de comunicar, a vontade de criar experiências diferentes ao longo do ano, ou seja, não é criar uma experiência numa determinada altura, vocês têm várias experiências durante o ano, convidam os clientes e os apaixonados pela cerveja a participar. Esta tribo que vocês criaram à volta da cerveja artesanal, foi daí que veio esta inspiração? Essencialmente sim, mas depois projetando isto para o mundo dos vinhos, por exemplo, não é? Tu vês também que uma marca cria-se não só pela qualidade do seu produto, não é? Tens toda a história que está por trás, todo o empenho da equipa que está por trás naquela produção. Isto tem que ser comunicado, porque a cerveja tem um problema comparativamente aos vinhos, que é o valor acrescentado, que não é exagerado. Estamos a falar, por exemplo, uma cerveja que normalmente custará €1, uma cerveja industrial custará €1, uma cerveja artesanal vai custar 3, portanto estamos a ver uma multiplicação por 3. No caso dos vinhos, se estivermos a falar num bar ou num restaurante, pode ser muito mais, não é? Estamos a falar uma garrafa que custa 3 euros, pode chegar a custar 25, ou 4 euros, ou o produtor pode custar 25. E então há essa interpretação do mercado também que na cerveja não existe
essa qualidade, ou não vale a pena ao consumidor dar esse valor por uma cerveja. E então este conceito de convidar as pessoas a perceberem como é que se faz e a perceberem o valor que está por trás. Por exemplo, nós para produzir 1000 litros demora sempre, no mínimo, a cerveja mais rápida de produzir demora um mês. E as pessoas pensam que aquilo Tem um custo de produção alto, não é? Tem um custo de produção alto. Porque o tempo que está sem ser distribuída é um custo, não é? Claro. Está parada dentro de um espaço, é um custo alto para quem produz, não é? Mas essencialmente a cerveja artesanal, o principal foco é na qualidade, portanto, e não estamos focados em fazer um produto barato que seja de fácil venda. Enquanto as cervejas industriais estão direcionadas para um produto que agrade ao máximo número de pessoas possível, nós fazemos ao contrário, que é segmentamos ou distribuímos as cervejas por diferentes estilos, onde o que queremos é que a pessoa explore esses estilos, portanto comece na letra A e explore até à letra G e perceba na letra Q. E aprenda, já vamos na letra G, portanto, que é esta. Portanto, a letra e então o que nós queremos é que um cliente que seja curioso, imagina, tu entras no nosso espaço e não tens só um interesse, uma curiosidade, que é experimentar uma cerveja diferente, apesar de tu és fiel à tua marca de cerveja industrial, não é? E experimentas e vais percebendo que há ali aromas e sabores distintos, e nós vamos-te guiando, ou nos nossos bares, que são as letrarias, nós vamos no fundo conduzindo esta experiência sensorial, onde dizemos, ok, nesta cerveja tenho um malte mais torrado, por isso é que tem estas notas de caramelo, tenho um lúpulo que vem daqui, que tem estas notas mais tropicais e tudo mais, e tu começas a assimilar esse conhecimento e começas a adquirir um gosto específico, não é? E essa é a ideia, é nós, para um consumidor que não consome cerveja, poder experimentar o abecedário e perceber, ok, o meu estilo favorito são ou a cerveja que eu mais gostei é a letra F. Depois, a partir do momento em que sabes que o teu gosto é a letra F, no contrarótulo da própria garrafa tens uma explicação do estilo, que é uma explicação geral, portanto, que é válida para todas as cervejas daquele estilo, que é uma IPA, que são caracterizadas por ter mais amargor, mais aroma, lúpulo e tudo mais, e então tu já começas a criar um conhecimento sobre o teu estilo favorito. Isso não quer dizer que não gostes de uma Pilsner ou de uma Stout, porque cada cerveja também tem um momento específico de prova, não é? Mas as cervejas, as cervejas também são gastronómicas, ou seja, nós podemos, assim como um vinho, nós achamos que um vinho jovem vai mais com este tipo de comida, um branco com determinadas características vai com outra, um tinto vai com outra, um tinto baixo teor alcoólico é para uma coisa, ou seja, os rosés, na cerveja acontece exatamente o mesmo, não é? Exatamente o mesmo. Aliás, com esse interesse também, já foi há algum tempo, 5, 6 anos, eu também tirei um curso de sommelier de cervejas. Portanto, para quem conhece a palavra sommelier, é alguém que harmoniza, combina bebida, neste caso a cerveja, com comida, e onde também aprendi que a cerveja é super gastronómica. Aliás, isto também sou eu a puxar a brasa à minha sardinha, mas a cerveja acaba por ser muito mais gastronómica, ou muito mais fácil de harmonizar com comidas, porque tem vários alcances. Tu consegues numa cerveja combinar vários sabores, desde a acidez, doçura, amargor, textura, tudo isso, depois o teor de gás, tipos de levedura diferentes que dão aromas, a especiaria completamente diferente. A criatividade também é um produto que te deixa ser mais criativo, porque provavelmente o facto de nós não termos um grande historial de provedores de cerveja, ou seja, por exemplo, o vinho. Vamos comparar aqui sempre esta comparação, queiramos ou não, da cerveja com o vinho. O vinho parte do princípio que todos os portugueses percebem imenso de vinho. Toda a gente percebe imenso de vinho, e se é produtor,
nem que seja com meia dúzia de cestos de uvas, o vinho dele é sempre o melhor dos outros todos. Ou seja, a partir desse momento, nós já somos um bocadinho mais fechados a novos sabores, a novas experiências, as novas texturas, como estavas a dizer. A cerveja artesanal aparece aqui no momento em que provavelmente e muita gente fez aqui um reset, ou seja, deixa-me aqui pôr aqui isto em tábua rasa, porque o que eu conheço até agora são as industriais, há uma outra estrangeira que ainda se vai provando mas pouco, e deixa-me tentar perceber como é que isto funciona e até onde é que eu posso ir. Também é um desafio para quem produz, é verdade, mas também há aqui, vocês acabam por criar consumidores, não é? Provavelmente. Exatamente. Não sei, estou aqui a... Sim, é isso mesmo. Portanto, todo o desafio, por exemplo, dou-te um exemplo, nós durante os meses de dezembro costumamos ter umas lojas pop-up em alguns, neste caso aqui em Braga, num shopping, que é o Braga Park, e, ou seja, e o consumidor que nós interagimos neste estabelecimento é completamente diferente de um consumidor que vai a um bar nosso, que já sabe o que é que, pelo menos já quando entra à porta já sabe que aquilo é um espaço especializado em cervejas artesanais e que pode provar cervejas diversas, vários estilos, vários aromas e vários sabores. O cliente que está a passar no corredor do Braga Park e olha, acha engraçado ou um rótulo ou o aspecto da garrafa, o conceito, às vezes também. Ou o conceito, e acaba por perguntar até que tipo de o que é que vocês estão aqui a vender? É vinho? O que é isto? E nós então começamos a explicar, as pessoas acham engraçado o conceito, acabam por levar para casa e oferecem a amigos, ou é uma prenda engraçada também porque nós também fazemos edições de Natal, e então funciona bem porque é um argumento para oferecer uma cerveja a alguém, e é sempre um bom sempre um bom presente. É sempre um bom presente, e então depois a palavra também propaga-se muito desta forma, que é eu explico ou faço uma visita guiada a alguém que não percebia tanto de cerveja artesanal, começa a ter um conhecimento diferente, e essa pessoa tem sempre tendência a convidar amigos a ir a uma letraria, beberem cervejas artesanais, e então ele depois explica aquilo que já lhe foi explicado, e ao fazer esse processo também está a ser um embaixador. Ou seja, da marca. É esta tal tribo que há pouco falava. Exatamente. Vocês conseguem criar porque há pouco estavas a falar de uma coisa, eu não te quis interromper na altura, mas porque nós já falámos sobre isto, que estavas a dizer que há aqui uma valorização que as pessoas às vezes dão ao vinho, mas há aqui um aspecto que, e nós já falámos sobre isso, como eu estava a dizer, por exemplo, num evento de cerveja ou um evento de vinho onde há vinho a copo ou cerveja a copo, eu vejo que, por exemplo, eu não vejo nos eventos de cerveja as pessoas a tentar pedir uma prova, ou seja, não pedincham tanto como é na cerveja. Acho que na cerveja as pessoas mais facilmente pagam por um copo de cerveja se querem provar do que no vinho. Achas que isto tem a ver provavelmente com este respeito que as pessoas têm pelo trabalho destas, do que é feito por estas pequenas empresas que têm surgido nos últimos anos? Ou qual é a tua percepção disto? Eu acho que sem dúvida a palavra respeito é aqui, está perfeitamente no contexto. Essencialmente tem a ver também com os modelos de festivais que foram criados. Portanto, os modelos de festival de cerveja artesanal foram criados a pensar no produtor de cerveja artesanal e valorização do produto, e desde o início que não fazia sentido oferecer provas só para comunicar o produto, porque estamos a falar de projetos que muitos deles é one man show, é uma pessoa que acaba por produzir a cerveja e depois está ali a comunicar o seu produto e a vendê-la. No nosso caso inicialmente também foi assim, éramos duas pessoas, neste caso eu e o Francisco, e que depois fomos crescendo e fomos incorporando outros colaboradores, mas essencialmente é
é o respeito que há e a comunidade tem esse respeito, que é ok, eu vou provar esta cerveja que é produzida aqui localmente, eu conheço o produtor, eu posso interagir, eu posso fazer perguntas e perceber mais sobre o processo, e ao mesmo tempo vou degustar uma cerveja, portanto, e é esse sentido de comunidade e de pertença que as pessoas, quando vêm fazer uma visita à fábrica, por exemplo, sentem que, e nós fazemos questão que eles sintam também que aquele projeto também passa a ser deles a partir daquele momento, não é? Pelo menos naquele sentido de ok, agora tens que sair daqui e dar a provar a letra a mais 5 amigos teus e falar sobre cerveja artesanal e falar que não existe só cerveja loira, não existe só cerveja que vai até aos 6 ou 7% de álcool. Nós temos cerveja já quase com 14% de álcool e com vários sabores, vários aromas. Portanto, é sempre uma experiência. Neste momento, nós como gestores de uma empresa, o nosso gosto também vai evoluindo e nós depois temos a necessidade de criar produtos paralelos à cerveja letra que depois acabam por também de ter um bocado o nosso gosto pessoal também. Portanto, nós estamos a falar, por exemplo, uma cerveja que lançámos recentemente, que é uma cerveja em lata, que é esta Tonka Ride, que é uma cerveja, é uma Imperial Stout, que é uma cerveja preta com cerca de 10% de álcool, mas que leva coco ralado, não, lascas de coco, tem também cacau e uma fava, que é uma fava da Amazónia, de uma árvore que se chama Tonka, fava Tonka. E esta cerveja... Mas estas ideias, é verdade que nós vamos nos inspirando, vendo, etc, mas esta vossa forma de estar no mercado, este ID sempre ligado à vossa forma de trabalhar, bem muito também das vossas bases, de onde vocês surgiram, ou seja, no fundo é uma empresa que nasce já quase dentro da própria universidade. É esta a tua forma de ver este constante desenvolvimento de novos produtos? Sim, sem dúvida que eu e o Francisco, como engenheiros alimentares e que seguimos também uma carreira de investigação e desenvolvimento, temos alguma necessidade de criar e de fazer coisas diferentes. E de ser irrequietas, depois me param. É um bocado isso. E então existe também dentro da comunidade da cerveja artesanal, existe muito aquele consumidor que está à espera da próxima novidade. E então nós temos uma gama de produtos que vai desde a letra A até à letra G, que são cervejas que estão sempre em produção, portanto todo o ano estão disponíveis no mercado, e depois temos outras edições que neste momento são duas cervejas por mês que nós lançamos, que depois não se voltam a repetir. Duas cervejas por mês Novas. Que são estas cervejas de lata. Essencialmente a ideia das cervejas com edições de lata limitadas? É só um lançamento, aparece e desaparece, exatamente. Portanto, e não vai ficando nenhuma daquelas, alguém chega a macieira, esta não pode sair, não pode desaparecer, tens que manter esta. Isso não acontece? Nós, aqui a ideia é lançarmos sempre cervejas novas todos os meses. Agora sabemos que há cervejas ou estilos de cerveja que são muito requisitados. E então o que fazemos é, por exemplo, as IPA, que é India Pale Ale, que é um estilo de cerveja, são cervejas muito requisitadas. Então nós o que fazemos é, apesar de ser uma cerveja nova, é um lote novo e é um rótulo diferente, é um nome diferente, mas continua a cumprir aquele estilo IPA. Mas tem ali uma diferenciação, que ou é um lúpulo diferente, ou adicionamos um cereal diferente também para dar alguma diferenciação. Ou seja, eu se for daqueles que me enquadro na linha das IPAs, da IPA, depois posso ter sempre a minha IPA, que é a letra F. A letra F, mas durante o ano vai-me aparecendo aqui uma outra novidade. Exatamente. Com a mesma base, mas ali com os toques diferentes. É essa a ideia? Exatamente, é essa a ideia.
Portanto, tu dentro da IPA, eu trouxe aqui 2 exemplos, que é uma micro IPA, que tem 3,5% de álcool, portanto uma cerveja bastante suave, bastante fácil de beber, e temos aqui uma double IPA que tem 8%. Nós também já fizemos triple IPA que tem aproximadamente 10%. E, portanto, tens aqui logo diferentes níveis de intensidade alcoólica e também diferentes tipos de lúpulo. Portanto, uma e a outra vão saber completamente diferente, são texturas completamente diferentes e a lógica é esta, é manter o consumidor que já está num nível avançado, digamos assim, sempre interessado na marca e sempre à espera desta novidade. Portanto, o processo, digamos que é dentro da gama letra, inicias o teu conhecimento cervejeiro e aprendizagem. Portanto, é quase como ir à escola aprender o alfabeto, mas aqui aprendes o alfabeto ao mesmo tempo em que aprendes a diferenciar estilos de cerveja. E depois, se o teu estilo favorito é a IPA, nós vamos lançando IPAs, mas em lata, e este projeto é interessante, falando agora na parte das latas, porque a lata tem uma conotação negativa do ponto de vista... Lógico. Não, do ponto de vista cultural, ou seja, tu quando vês uma cerveja em lata e em garrafa, se calhar a tua tendência é na garrafa é melhor, e evitas a lata. E é precisamente ao contrário. Não achas que tem a ver com a percepção de preço? Tem a ver com a percepção de preço. Que a lata vai ser mais cara do que a garrafa. Não tem nada a ver. Porque antes a lata era produzida essencialmente para exportação e a garrafa não. Portanto, tu encontravas uma garrafa num restaurante, num bar e a lata não. No caso das cervejas artesanais, a lata e qualquer bebida onde se pretende que os aromas e sabores sejam preservados com o tempo, a lata é o melhor. Porque tem uma característica importante. Depende das cervejas, mas por norma é melhor, porque é impermeável à luz. E as oxidações pela luz, no caso da cerveja, são prejudiciais, essencialmente nas IPA. E portanto nós temos esta linha de cervejas onde podes encontrar essencialmente IPA, Imperial Stouts ou cervejas ácidas com frutas. E então é uma linha de cervejas que nós demos o nome de Minho Perspectives, onde os rótulos são fotos de close-up de diferentes paisagens ou diferentes elementos que podem ser encontrados no Minho. E depois no contrarótulo tem um QR Code onde as pessoas podem ver o QR Code e são remetidos para o local onde a foto foi tirada. Por exemplo, nessa foto tu à partida não consegues perceber o que é. Um banco de jardim? É o banco do elevador de Bom Jesus. Por isso é que se chama Tonka Ride. Não está mal. Mas está giro, está. Mas a ideia é... Sim. A ideia é tu não perceberes não à partida, só o objeto, mas não também, perceberes o que é uma imagem abstrata, mas depois faz uma ligação com o nome da cerveja e também com o local onde ela foi tirada, e o objetivo é também quase convidar as pessoas a irem a este local, a visitar e a conhecer um pouco mais daquilo que nós achamos que é interessante de visitar na nossa região. Por exemplo, tens aqui esta que é também um barco de Bom Jesus, no Lago de Bom Jesus. Tens esta que é um relógio da fundição dos sinos que há aqui em Braga. Exatamente. Portanto, isto são tudo... E nós surgimos com esta lógica das fotografias. Porquê? Porque tínhamos um problema logístico de design, ou seja, nós lançávamos mais cervejas do que o designer nos entregava. E os designers para entregar coisas prontas é complicado. Pois, os designers é complicado. Minha esposa é designer, mas não posso dizer isto. Mas então a lógica foi, vamos criar aqui um template, vamos criar aqui uma base onde o rótulo vai funcionar sempre nesta base, e depois a única coisa que alteramos é a fotografia e o QR Code, que depois vai remeter as pessoas para aquele espaço.
portanto, essa é a lógica Está giro. desta linha de cervejas. Conceptualmente está uma ideia espetacular. E, bem, Então tu tens até a letra G, depois tens 2 mensais que vais lançando, mas exatamente. depois tens outros projetos que, por exemplo, há pouco estavas a dizer que gostavas também de vos ligar a outros projetos, etc. O vinho é um deles, vocês têm projetos feitos também com parceria, por exemplo, com a Adega Cooperativa de Ponta Barca, com o Anselmo Mendes, Anselmo Mendes, sim. E agora também chefes de com cozinha. o vinho Arcos também. Arcos, não, Afros. Afros, Afros. sim, que é um projeto espetacular. Vinhos naturais também. E temos, ainda está entre Barcos de Valvez e Ponte Lima. Ainda está em fermentação esses testes, mas no fundo é isso, ou seja, tudo começou com o nosso interesse na região, o nosso interesse em criar valor e aproximar a marca o mais possível da região. Portanto, o terroir minhoto tem que estar aqui, tem que estar. Por isso também é que criámos o festival, o Letrar-Vast Fest, a criação do lúpulo e tudo mais, mas tudo começou, por exemplo, de uma forma mais abrangente, nesta linha de cervejas na Letronoke, onde o objetivo é usar barricas que já foram utilizadas na produção de vinhos, no caso do vinho do Porto, portanto identificando logo aqui e este produto foi criado na altura, já foi em 2014, 2015, onde o objetivo era fazer esta aproximação ao mercado dos vinhos, mas ao mesmo tempo criar um produto que seja exportável e que traga a Portugalidade com ele, não é? E então nós criámos esta parceria com a Quinta de Portal, que é um produtor de vinhos do Porto, onde a ideia era trazer as barricas mais frescas possível, ou seja, logo após ser feito o enchimento do vinho do Porto, estas barricas chegavam à nossa fábrica e nós enchíamos as barricas logo de imediato com cerveja, que depois vão adquirir estas propriedades do vinho que tinha anteriormente e também da própria madeira, ou seja, é um produto que tem a nota do Porto, mas também tem as notas da cerveja, tem que ter ali aquele equilíbrio. E já é feito desde 2015? Já é feito desde 2015. Mas é anual? É uma produção anual? Depende, ou seja, nós aqui vamos provando a barrica e quando acharmos que ela está no nível de maturação ideal, fazemos o enchimento. Claro. Temos barricas que em poucos meses conseguimos esse efeito, temos outras que temos que esperar vários anos. E essa sai sempre nessa garrafa. Exatamente, tem um formato diferente. Um formato diferente, tem uma rolha diferente. Não é? Exatamente, tem rolha, muselé, que é a parte do arame, e estas são cervejas que maturam em barrica e o objetivo é ficar em vários anos. E vamos ter uma linha diferente que vai ser a mesma garrafa, também maturada em barrica, mas com carica. Okay. Portanto, e essas com carica vão ter um perfil de cerveja mais acentuado e pouco o perfil da barrica. Estas ficam durante mais tempo e podem adquirir outro tipo de propriedades mais selvagens. Tem capacidade de envelhecimento ou ela mantém-se igual durante... Estas cervejas são para envelhecer, idealmente. Ou seja, quanto mais tempo tiver a cerveja, vai ganhar outro tipo de propriedades. Não quer dizer que depende do gosto do consumidor, mas nós gostamos de aconselhar as pessoas a comprarem, por exemplo, uma caixa e a irem provando esta cerveja anualmente para perceberem a evolução. Já tens uma caixinha que tem vários anos? Ou ainda não. Temos um problema. Tens capacidade de reserva. Exato, e esse é o problema. Não temos armazém. Eu estava aqui a imaginar umas provas horizontais de vários anos. Não é? Mas, por exemplo, esta... Ou seja, nós somos obrigados por lei a colocar a validade nas cervejas, apesar de ser um produto estável do ponto de vista microbiológico. E esta tem uma validade de 10 anos. Portanto, ou seja, a mensagem... Não acontece nos vinhos, porque é que acontece na cerveja? Porque o vinho está muito protegido. São lobos diferentes. Ou seja, o vinho, pelo facto e o processo é muito semelhante ao da cerveja, portanto há uma fermentação alcoólica. Mas a cerveja é interpretada desta forma e pronto, temos que respeitar, é o que é. Exato. Tu, neste momento, quantas
quantas variedades ou quantas, agora passou-me o nome, quantas referências tens de cerveja? Tens ideia quantas é que neste momento estão no mercado disponíveis? Neste momento nós temos cerca de 16 referências, ou seja, o nosso catálogo, se tu fores a um restaurante, abres o nosso catálogo e tens cerca de 15, 16 referências diferentes. Até ao momento nós já produzimos mais de 260 cervejas diferentes. Claro que muitas delas é como este caso das latas estava a referir, que são cervejas que surgem num mês, mas no mês seguinte já desapareceram. É uma cerveja? É uma cerveja e é um processo e é um produto e é um raciocínio diferente, ou seja, nós e toda a nossa equipa tem este desafio que é criar cervejas diferentes, e então damos inputs. Por exemplo, nós em Vila Verde, como bem sabes, é uma região de produção de pequenos frutos, portanto tudo que seja mirtilo, framboesa, morango, também algum maracujá, é uma região onde essa fruta existe com abundância e qualidade. E nós fazemos muitas cervejas também com esse tipo de frutas. E agora voltando um bocado à parte dos vinhos, como estávamos a falar, portanto nós sabemos que esta relação com o mundo vinícola é fundamental, porque traz-nos outro tipo de conhecimento a nós que somos produtores de cerveja, mas que percebemos de processos de fermentação, que é idêntico ao vinho, e o próprio vinho também tem interesse, porque baixa um bocado, ou seja, a cerveja é um produto muito informal, não é? É uma cerveja para desfrutar, sim, sem grande snobismo, não é? O vinho se calhar já está num patamar diferente, as pessoas não... Ao provarem um vinho, quando vão a uma prova de vinhos, é muito mais chique, exatamente, snob, chamemos assim, do que uma prova de cervejas. E então há também essa necessidade por parte dos vinhos de tornar o produto mais democrático, mais fácil de consumir, mais fácil de falar sobre ele e de discutir. E na cerveja tem essa facilidade, porque os sabores são mais facilmente discriminados, não é? Há muita gente que prova uma letra F e diz, isto cheira a qualquer coisa. No caso dos vinhos, isso é difícil, não é? É difícil. Acho que as pessoas têm medo às vezes de arriscar, dizer que cheira a isto e depois não cheira. Mas também é mais difícil de encontrar, não é? Eu como sommelier de cervejas, aprendes um bocado, claro, a discriminar estes aromas e sabores. E não há... Eu consigo discriminar na cerveja e consigo discriminar nos vinhos também, porque tem a ver com o conhecimento sensorial. Claro. Mas há muita gente que eu ouço, que estamos a provar o mesmo vinho e diz, isto tem notas de manga ou maracujá, e eu tipo não consigo chegar lá. Porquê? Porque na cerveja é muito mais evidente, porque tens um espectro muito maior, claro, onde esse aroma está mesmo presente e tu consegues identificá-lo. É mais fácil detectar isso, não é? E no caso dos vinhos são algumas notas, porque no caso das cervejas nós temos o lúpulo que dá esse perfil, e sabemos que quando são cervejas que têm muito lúpulo, é natural que vai ter muito esse aroma. No caso dos vinhos, esse tipo de aromas vem de outras origens, vem mais da origem da fermentação, essencialmente. Claro, também da casta e da uva, que tem notas mais essencialmente entre as brancas e as tintas, tem ali uma diferenciação grande, mas se estás a provar uma prova cega de brancos, é mais complicado de discriminar. Claro. Aliás, acho que fizeram há uns tempos uma prova cega, que os copos estavam completamente, os copos de vinho, sim, estavam completamente, não sabias se era branco ou tinto, e então só pediam às pessoas para dizer se era branco ou tinto. E houve muita gente a enganar-se. A sério? A provar brancos, a pensar que eram tintos. É verdade que eles agora também estão mais complexos, alguns deles, mas... Macieira, deixa-me aqui fazer-te aqui mais umas perguntas que me parecem importantes. Primeiro, vocês surgiram, inicialmente a vossa ideia era criar ou produzir cerveja. Era isto o vosso
o vosso... Não me vais dizer agora que inicialmente já estavas a pensar que depois irias ter restaurantes, cervejarias, fazer eventos, ou já estava previsto desde o início? O mais honesto é o nosso projeto como ideia de negócio, ou seja, estamos a falar em 2010, 2011, que frequentámos um curso de ideias de negócio, era não ter marca de cerveja, não ter cerveja em garrafa, não ter cerveja em lata, era só ter um restaurante com produção de cerveja e venda de cerveja no local. Este era o modelo de negócio pensado, portanto ainda não havia marca letra nem nada do género, só havia esta ideia de negócio. E digo-te mais, o espaço que está no plano de negócios era ali por trás do pórtico do Bom Jesus, sim, do restaurante, aquele acesso entre as árvores, que tens ali a face da estrada, uma face virada para a estrada, outra face virada para essa estrada pedonal, que agora sim, é pedonal, que dá acesso ao escadório do Bom Jesus. Era aí que estava planeado, claro que isto estamos a falar de conceptual, estamos a falar de 2010, onde isto era tudo num plano de negócios, não havia dinheiro envolvido. Quando nós percebemos que este plano de negócios custava no tempo zero 1.800.000 euros em 2010, dissemos, não, com 23 anos, ou naquela altura já éramos mais velhos, já tínhamos cerca de 26, 27, mas estás a imaginar, vais a um banco com aquele plano de negócios e eles, obrigado amigo, até amanhã. E sabe, então, a mais-valia que tem quando nós imaginamos o primeiro negócio é que nós damos asa à criatividade e ela não tem limites. Depois, a partir do momento que criamos o primeiro, os outros seguintes nunca mais são iguais, porque depois já pensamos assim, ou seja, já estamos a pensar, bem, eu quero isto, mas não posso porque tenho que ter atenção aos valores, não sei o quê. Ou seja, o que eu quero dizer é que mesmo do ponto de vista criativo, a primeira empresa é sempre aquela mais espetacular, mais fora da caixa, mas depois, olha, vamos ajustando as coisas, não é? Não, foi isso que aconteceu. A nossa ideia foi precisamente essa, ou seja, nós como verdadeiros engenheiros, não é? Tu fazes sempre o plano de negócios o mais ambicioso possível, claro, e depois é só cortar a linhas, cortas, ok, o terreno não pode ser ali, tens que projetar noutro sítio, depois o edifício já não pode ter este vidro todo, temos que cortar, e então começámos a perceber de que forma é que nos tínhamos que enquadrar, e foi no fundo neste processo que fomos ter a Vila Verde. Basicamente é isto. Mas vocês criaram a fábrica, o início é a fábrica. Nós criámos o plano de negócios. O início, a empresa foi criada ainda em âmbito universitário, portanto um spin-off da universidade. Já produzíamos a nível artesanal, mas na casa dos meus pais, portanto numa garagem, e já tínhamos produto, e a nossa ideia como apresentação do plano de negócios está aqui o plano de negócios, estão aqui as cervejas, portanto vamos aqui beber uma cerveja e discutir isto. Era um bocado isso. E chegámos a reunir na Câmara de Braga para perceber se havia algum espaço, porque criar uma fábrica de cerveja é no fundo criar uma fábrica, é uma unidade produtiva, não é? Exato. Portanto tens de ter um licenciamento industrial e tens de cumprir uma série de requisitos, e então só as câmaras é que percebem a nível de ordenamento de território onde é que são as zonas que tu podes ter, apesar de ser um licenciamento industrial, havia ali algumas nuances que podias começar com uma indústria de pequena dimensão, e podias instalá-la a nossa ideia sempre foi instalar a fábrica num centro, não é? Porque se tu queres ter uma comunicação com o público, não faz sentido ir para uma zona industrial onde, ok, podes produzir à vontade, mas tens limitações do ponto de vista da frequência de pessoas, não é? Claro. E então a nossa ideia... E o ambiente também não é o mesmo, não? O ambiente exterior não é o mesmo. E então nós em Vila Verde apresentámos o projeto na Festa das Colheitas, que é uma festa bastante conhecida lá em Vila Verde. No Minho. No Minho, sim, que vale a pena visitar. E então um amigo nosso convidou-nos a ter lá as nossas cervejas, e nós fomos convidados também pela organização da Festa das Colheitas a apresentar a cerveja à comunidade.
portanto era um produto diferenciado numa zona de vinho, e então ao fazermos a apresentação dissemos que tínhamos interesse em implementar a nossa fábrica com determinadas características, que fosse mais próximo do centro, e a partir daí criou-se uma relação com a Câmara Municipal de Vila Verde, que tinha um edifício que estava disponível para arrendar, que era um edifício que era onde era no fundo a garagem dos caminhões de lixo, Certo. onde nós o que fizemos foi remodelar todo o espaço e implementar lá a nossa fábrica. Portanto foi ou seja, a Câmara Municipal de Vila Verde teve esta abertura e percebeu que o nosso projeto poderia ter alguma diferenciação e atrair turismo à região, que é o que acontece neste momento, felizmente, e então abriu-nos as portas e nós neste momento estamos a dar de volta, claro, tem que ser. Tu tens a fábrica em Vila Verde com o restaurante. Exatamente. Depois tens restaurante também em Braga, Braga, cidade, Porto e Ponte Lima. no Porto e também em Ponte Lima. Exatamente. O que é que nós podemos encontrar? Já falámos da cerveja, o que é que nós podemos encontrar quando vamos ao vosso restaurante? Portanto, é importante, não são propriamente restaurantes, são mais espaços de comunicação e consumo de cerveja artesanal com uma parte gastronómica associada. Cada uma das letrarias, que é esse os nomes que nós demos, e quando criamos este conceito pensámos um bocado, ok, as padarias são os sítios onde se fazem o pão, as letrarias são os sítios onde se faz ou consome a cerveja, a letra, não é? Neste caso. E então cada letraria que nós temos tem um conceito base diferente. Por exemplo, a letraria em Vila Verde é o Brewpub, porque é o sítio onde tu estás a beber uma cerveja ou a comer uma francesinha e estás a ver a produção em tempo real da cerveja letra, e aí é a única fábrica que estamos a produzir em tempo real. E esse é o conceito de Vila Verde. No Porto é letraria Craft Beer Garden, portanto é um jardim. Portanto, vais e tens uma experiência no centro do Porto, mas estás a beber uma cerveja no jardim. Em Braga é a biblioteca, portanto, nas prateleiras de Braga temos vários livros, onde a pessoa pode trazer livros e trocar livros por cerveja, ou pode simplesmente pegar no livro, requisitar e levar para casa, ou até ler no próprio espaço. E em Ponte Lima é música vinil, portanto temos um giradiscos, onde tu como consumidor chegas lá e dizes, quero ouvir este disco, nós colocamos a girar e então ouves o disco do início ao fim. Portanto, esse é o conceito base. Em termos gastronómicos, o que servimos é essencialmente hambúrgueres, são feitos localmente por nós, francesinha, depois tem tábua de queijos enchidos e alguns petiscos de entrada. Essencialmente é algo muito simples, porque as cozinhas que nós temos também são relativamente pequenas, em termos logísticos não podemos ter muito mais opções. Mas estamos tipo sempre do que restaurante. Exatamente. Nós aqui não temos essas categorias cá connosco. Perdemos-las porque tínhamos as tabernas, as tascas e não sei o quê, podia ser uma tasca de cerveja, por exemplo. Exatamente, é mais nesse sentido, ou seja, e para nós é fundamental que a cerveja artesanal seja acompanhada com comida. Em cada um dos pratos, quando vamos e pegamos no vosso menu, vocês indicam que tipo de cerveja é que devemos acompanhar com aquele prato? Exatamente, portanto, essencialmente mais nos pratos, portanto estamos a falar da francesinha ou do hambúrguer vegetariano, todos eles têm sugestões próprias para as nossas cervejas, e mesmo nas nossas cervejas, no contrarótulo fazemos o inverso, que é sugerimos comidas para harmonizar. Por exemplo, a letra G, que é uma Imperial Stout, uma cerveja preta com 10% de álcool, dizemos que harmoniza bem com queijo chèvre, com carne de vaca maturada ou com um bolo de floresta negra. Portanto, também damos este panorama extra, ou esta dimensão extra de colocar o consumidor a experimentar estas combinações cerveja-comida. É quase um desafio. E portanto, neste momento a marca está numa ótica de tornar-se cada vez mais regional e trazer um bocado ao universo das cervejas artesanais aquilo que se chama, no caso dos vinhos, do terroir,
não é? Cada vez mais ingredientes locais, o desafio de produção de lúpulo também na região, em Vila Verde ou no Minho. Deixa-me abrir um parênteses. Nós já fomos bons produtores de lúpulo. Exatamente. E agora estamos outra vez a recuperar isto, porque nós somos uns grandes importadores de lúpulo a nível nacional. Não é? Exatamente, portanto, neste momento em Portugal só existe produção de lúpulo para exportação ou para uso industrial em Bragança, que é uma região importante na produção de lúpulo, mas Vila Verde, há cerca de 30 anos atrás, foi o polo principal era no fundo uma cooperativa, que era a Luplex, onde havia, como há agora vinhas na região, havia também muitos campos de lúpulo que o lúpulo era colhido e depois era tratado e processado em Vila Verde para depois ser exportado ou vendido diretamente às grandes cervejeiras. Já sabias isso quando foste para lá para Vila Verde? Não fazia ideia. Depois. Só soube depois. É engraçado, acaba por ser uma ligação, acaba por ser uma ligação engraçada, ou seja, vocês abrirem lá o vosso espaço de produção e saber depois mais tarde que o território foi já um bom produtor de lúpulo, algo que se perdeu por completo nos últimos anos. Exatamente, e então nós, como desafio quase, e pelo facto do nosso projeto ser pedagógico, criámos um pequeno campo de lúpulo junto à nossa fábrica. E então, que depois o lúpulo foi crescendo e numa fase inicial dava para 2 ou 3 pessoas colher à mão, mas depois chegou a um ponto em que já eram precisas ou máquinas para processar o lúpulo ou então mais pessoas. E então foi a combinação perfeita, porque nós percebemos, ok, isto é o equivalente a uma vindima, mas na cerveja. Espírito antiga, não é? Espírito antiga, portanto, e a ideia é convidarmos amigos ou interessados na produção e na colheita de lúpulo, a colherem o lúpulo e ao mesmo tempo a produzirem a cerveja que é feita no mesmo dia da produção de lúpulo. Portanto, e este ano vai ser em agosto, no último fim de semana de agosto, o Letra Harvest Fest, que é na nossa fábrica, ali nas imediações da fábrica, onde quem quiser pode participar e pode colher o lúpulo e depois produzir a cerveja que é feita. O espírito é mesmo como era antigamente as vindimas, as pessoas convidavam as pessoas dali, os vizinhos, a participar na vindima e depois dava-se comida, era quando se faziam uns bons pratos de comida, umas boas pica no chão e algo do género, para depois toda a gente no fundo se divertir e provar e comer. É a mesma ideia. Macieira, isto o tempo passa rápido. Vocês começaram pela produção, depois foram para a restauração, e esta parte dos eventos também é uma coisa importante, porque também é uma forma, como estavas a explicar agora é uma forma de se ligarem às pessoas e as pessoas se ligarem ao projeto. Mas também em 2019 estão na origem do primeiro evento de cerveja artesanal em Braga, que se repetiu outra vez em 2022, por causa teve ali aquele interregno devido à pandemia. Este ano é para voltar? Sim, este ano é para voltar, já existem datas, as datas são 1, 2 e 3 de junho, portanto, digamos que é o primeiro grande festival de cerveja artesanal a entrar ali no verão. O ano passado correu super bem. Já na primeira edição correu Na primeira edição correu muito bem. O ano passado conseguimos aumentar a afluência de pessoas. Apesar da chuvinha e tal. Choveu, foi assim um stress brutal, mas que isto é um evento que só faz sentido ao ar livre. Claro. E então este ano é para manter. Apesar de não é um evento organizado pela Cerveja Letra, é um evento organizado pelo Francisco e pelo Filipe, que por acaso são os fundadores da Cerveja Letra, mas a Cerveja Letra acaba por ser um participante do evento, como são as outras marcas convidadas. E este evento, que é o Open Braga Beer Festival, o objetivo é divulgar a cultura cervejeira portuguesa, portanto são marcas 100% portuguesas. Um sítio espetacular, lindíssimo, que é o Exatamente, Campo das Hortas, no Campo das Hortas, e portanto a lógica é de animação, música ao vivo,
provas de cerveja, gastronomia, portanto é um dia bem preenchido com várias atividades em torno da cerveja artesanal portuguesa. Esta área dos eventos da cerveja artesanal também é algo que em Portugal de um momento para o outro isto apareceu e provavelmente o início foi com o Art Beer Fest. Exatamente. Tem Caminha, que agora também já há uma série de réplicas feitos pelos próprios, fora também de Caminha, mas foram surgindo uma série de projetos ligados à cerveja artesanal e todos eles, ou quase todos, com um impacto bastante interessante, não só para quem consome, mas também provavelmente para os cervejeiros. Exatamente, portanto, nós também estivemos envolvidos com o Otávio no desenvolvimento do primeiro Art Beer Fest em Caminha, e neste momento sim, há vários eventos um bocado por todo o país, e isto surge porquê? Porque tu tens várias marcas que também estão distribuídas ao longo de todo o país. E então faz sentido. Tens ideia quantas marcas é que temos neste momento? Neste momento, em termos de marcas, devem ser mais de 250 por aí. Marcas. Agora, depois projetos. Produtores também é à volta disso, mas depois temos projetos profissionais e projetos que são hobbies ou que são cervejeiros caseiros que ainda estão a iniciar o processo, portanto estão naquela fase onde nós estaríamos há 12 anos atrás, mais ou menos, e então o importante é percebermos que estes festivais ajudam a promover essas marcas que podem ser mais pequenas ou maiores, mas estão enquadradas numa determinada região, e no fundo o que estes projetos pretendem ou estes festivais pretendem é dizer, ok, há cerveja artesanal, a cerveja artesanal, e os festivais são um momento interessante porque tu podes comparar e podes provar mais de 200 variedades de cerveja. E mesmo para vocês cervejeiros, provavelmente há ali um ambiente de partilha, portanto, saber o que é que cada um anda a fazer, etc. Não? No caso da cerveja artesanal existe muito este sentido de comunidade, comunidade entre cervejeiros, portanto se houver algum problema, eu tenho um problema numa bomba, por exemplo, que deixou de transferir o líquido de um sítio para o outro, eu posso facilmente ligar a outro cervejeiro do Porto e pedir para me emprestar uma bomba, e esta relação é muito natural e é basicamente amizade pura, porque não há concorrência quando estamos a falar de projetos que todos eles combinados não representam 1% do que é o consumo de cerveja em Portugal. Mas e agora temos de terminar, entretanto, mas deixa-me fazer-te aqui duas perguntas. A primeira é, há 10 anos atrás, a maior parte das pessoas dizia, principalmente quem estava ligado ao negócio da compra e venda deste tipo de produtos, que isto iria ser uma moda e que iria passar, que as grandes cervejeiras nunca iriam permitir que surgisse estes projetos ligados à cerveja artesanal. 10 anos depois, desta vez quem ganhou foi o pequenino, ou seja, foram as cervejeiras grandes que tiveram que começar a ter opções de cerveja mais parecido com o artesanal para poder dizer nós também temos. Dar resposta. Foi isso que aconteceu? Sim, apesar de... Ou seja, as grandes marcas perceberam que é uma tendência de mercado, não é propriamente uma moda. Portanto, o consumidor está cada vez mais exigente, quer ser desafiado, quer novos aromas, novos sabores, e as grandes marcas têm essa dificuldade, não é, em alterar os processos para produzir uma nova receita. A nível de investimento são milhões e milhões só para desenhar o rótulo. Claro. E então o que a cerveja artesanal traz é esta flexibilidade de desenvolvimento de receitas, diversidade, mas ao mesmo tempo esta ligação com a comunidade, que é algo que as grandes marcas conseguem numa ótica mais, ou seja, se tu passas ali de Coimbra para cima, o pessoal diz que gosta mais de Superboc e de Coimbra para baixo dizes que é Sagres. Mas de qualquer das formas, ou seja, tu percebes também nesse produto, na cerveja, que pelo facto de estar mais disponível em determinadas regiões, há uma afinidade natural
das pessoas por aquela marca. E não é por acaso que a nossa cerveja, a assinatura a marca é Letra e a assinatura é Cerveja Artesanal Minhota. Portanto, nós criamos esta identidade, esta ligação à região, claro, porque queremos que as pessoas sintam orgulho na marca e que provem a cerveja e que sintam que ela também é um produto da região e que estão, no fundo, a valorizar a região consumindo este produto. Claro. Por último, que novidades tens previstas? Tens aí alguma coisa que a magicar, além das 2 cervejas que vão sair agora durante o mês de fevereiro próximo? Então, nós como projeto estamos sempre a pensar em inovar alternativas, chegar mais facilmente ao consumidor. Há aqui 2 polos importantes, que é uma é a abertura de outra letraria nova, que pode ser ou ainda no Minho, estamos em estudo ainda em Guimarães, em estudo com uma abertura. Achamos que Guimarães é uma cidade que é jovem, tem uma dinâmica cultural muito interessante, um centro histórico lindíssimo, centro histórico brutal, e depois tem efetivamente uma comunidade que é o cliente-alvo, que precisa ali de ser ainda educado e não existe educado no bom sentido, educado para a cerveja artesanal, claro, porque não existe ainda nenhum projeto de cerveja artesanal ou um bar que ofereça diversidade na cerveja artesanal em Guimarães, como a cidade merece. E Lisboa é um dos objetivos da marca já há muito tempo, porque sabemos que este tipo de produtos orbita muito nas grandes cidades, onde o turismo é muito importante. Portanto, Lisboa sabemos que é um passo mais arriscado, digamos assim, mas é fundamental para o crescimento da marca como notoriedade, digamos assim. Portanto, é também um dos objetivos. Depois temos neste momento a acabar apesar de é um projeto, é uma spin-off da empresa que tem a Cerveja Letra, mas é uma fábrica de cidras que está cidras artesanais, que está neste momento a ser finalizada. A ressurgir, nós já fomos produtos de cidra, depois existe história na região. Nós queremos focar essencialmente na maçã à porta da loja, que é uma maçã aqui da região, e queremos focar o nosso produto nessa história e nesse produto, nessa maçã. E portanto, a cerveja artesanal e a cidra são produtos complementares, não são concorrentes, mas complementares. Os espanhóis têm uma produção de cidra que é uma coisa brutal, não é? Sim, e nós temos o produto, temos a matéria-prima, temos o conhecimento, ou seja, falta produzir, portanto nós temos esse conhecimento. Mas o know-how que vocês criaram com a letra pode ser aqui diferenciador também no trabalho sem dúvida, porque aliás, e podemos criar produtos híbridos entre cerveja e cidra. Podemos fazer cerveja com maçã, ou podemos fazer cidras maturadas em barrica, que já foram utilizadas na maturação da cerveja. Mais uma cidreja. São produtos complementares e podemos usar ali sinergias de ambos os projetos. Porque depois nós, como uma empresa do ramo de tecnologia e com base na universidade, também temos a facilidade de todos os anos receber alunos de mestrado, claro, para fazer ou desenvolver os projetos. Como eu fui para a República Checa, nós agora estamos a receber alunos para realizarem as teses de mestrado connosco, e uma das teses de mestrado foi precisamente produção de cidra, que é o Joaquim, que é ali de Vila Verde também, que é da Ribeira do Neiva, e tem muito interesse em desenvolver também cidras, e nós também temos interesse em criar emprego local, claro, e valorizar a região e criar produtos sensorialmente com qualidade superior. Macieira, muito obrigado. Nós não teríamos conversa para mais tempo, mas vamos fazer o seguinte: voltamos a conversar daqui a uns tempos. É melhor, isso, porque senão o tempo vai se esgotando.
Pronto, ficamos por aqui. Acho que foi uma excelente conversa sobre cerveja artesanal. Ficamos a conhecer bem melhor o projeto que é o símbolo da nossa região, a cerveja Letra. Mas também é fácil para conhecer ainda melhor. Basta passar em Vila Verde, no centro de Braga, em Ponte de Lima ou também no Porto, nos espaços que a cerveja Letra tem disponível, e ficam de certeza maravilhados, quem não conhece, com a oferta que esta empresa tem para vos dar. Nós voltamos de hoje a 8 dias, já sabe, todas as sextas-feiras estamos aqui na Antena Minho para falarmos sobre gastronomia, turismo, vinhos ou cerveja artesanal, e voltamos a ver daqui a 8 dias, aqui na Antena Minho, ou também no YouTube ou através do Spotify. Muitíssimo obrigado e um bom fim de semana.